Olá amigos do canal Pé na Estrada, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Pessoal, vem trazer mais informações do cunho rodoviário aí, né? Lembrando a todos, ou mais vídeos quase todos os dias. Então se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like aí, né? E caso você não esteja recebendo os meus vídeos, dá sempre uma passadinha que eu estou trazendo alguma informação aí para vocês, beleza? Simbora então na informação de hoje aqui do canal. Pessoal, eu trago uma aqui da Eucatur, né? E é a respeito do Assir Gax, né? Segunda matéria do G1 diz assim: primeira turma do STF condena o senador Assir Gax a 4 anos e 6 meses de prisão. Jurisprudência do STF prevê que eventual prisão só será decretada após julgamento de recursos contra a condenação. Perda do mandato terá de ser decidida pelo Senado. Gax diz que recorrerá. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira, dia 27, condenar o senador Assir Gax do PDT-RU por crimes contra o sistema financeiro a pena de 4 anos e 6 meses de prisão, no regime semiaberto. Ele foi absolvido de acusação de crime de estelionato. Pela jurisprudência do Supremo, a eventual prisão só é decretada somente após julgamento dos segundos embargos de declaração, recurso da defesa contra a condenação. Segundo a decisão, Gax terá os direitos políticos suspensos, mas a perda do mandato ficará submetida à deliberação do Senado Federal. Em nota, a assessoria do senador afirmou que ele considera injusta a decisão e que vai recorrer ao plenário do Supremo. A turma também condenou o parlamentar ao pagamento de 228 dias multa, cada dia equivalente a 5 salários mínimos vigentes à época do cometido dos crimes. Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, no período de 2003 a 2004, o senador teria obtido, mediante fraude, financiamento junto ao Banco da Amazônia, com a finalidade de renovar a frota de ônibus da Eucatur, empresa de transportes gerida por ele. De 1,5 milhão liberados, o senador foi acusado de se apropriar de 525 mil, com o restante comprou ônibus velhos, diferentemente do objeto do empréstimo, que era a compra de ônibus novos, prestando contas com notas fiscais falsas. Abre aspas, as falsidades documentais deixam claro que os recursos não foram aplicados pela Eucatur na finalidade estabelecida no contrato. A finalidade era a aquisição de 7 veículos Volvo novos 2004 e foram aplicados em 7 veículos retificados 1993. Não houve aplicação correta dos recursos, houve um desvio de finalidade desses recursos. Fecha aspas, afirmou Alexandre de Moraes ao votar pela condenação na semana passada. Ainda em seu voto, o ministro afirmou que não há dúvidas sobre a autoria e que as provas mostram que o senador, abre aspas, teve envolvimento direto na empreitada criminosa, fecha aspas. Ficou claro que o parlamentar não era apenas sócio da Eucatur, mas sustentava controle administrativo da empresa, complementou. Já com relação a crime de estelionato, Moraes votou pela absolvição. Segundo o ministro, abre aspas, a acusação não demonstrou qual teria sido a vantagem ilícita obtida pelo réu, fecha aspas. No início do julgamento, que foi interrompido em 6 de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República pediu uma nota. No início do julgamento, que foi interrompido em 6 de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República pediu uma pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e a imediata execução da pena. Em seguida, a defesa do senador fez sustentação oral, alegando que não há a comprovação da existência dos crimes nem prova da autoria imputada ao acusado, pedindo a absolvição das duas acusações. Em nota do senador,
O senador Assis Gurgats, PDT Rondônia, considera injusta a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a ação penal 935, que está relacionada a empréstimo da empresa Eucatur Manaus junto ao Banco da Amazônia para renovação de frota de ônibus e capital de giro. O senador irá recorrer contra a condenação ao pleno do STF e está confiante de que será inocentado, pois além de não ter participação direta na capacitação do empréstimo, toda operação de crédito foi quitada na época e considerada regular pelo Banco da Amazônia, como mostra a laudo de perícia feita pelo banco. Cabe lembrar que o empréstimo foi feito em 2003, há 15 anos, quando a CIR estava afastada das atividades administrativas da empresa, não ocupava nenhum cargo público e assinou o contrato apenas como avalista. Pois é, pessoal. Bom, para não ficar nas minhas palavras, tem uma matéria aí da Globo News, né? Pessoal, vocês não reparam na imagem não que não consegui abaixar esse vídeo aí para publicar aqui no canal, beleza? Aqui no Brasil, terça-feira de muito trabalho no Supremo Tribunal Federal. Os ministros da primeira turma negaram um recurso do senador Assis Gurgats, do PDT de Rondônia, e determinaram a prisão dele. Eu vou falar sobre isso com a Isabela Leite. Isabela está em Brasília. Isabela, boa noite. Assis Gurgats, ele é candidato ao governo de Rondônia. Qual é a acusação que pesa contra ele e o que acontece a partir dessa decisão do Supremo? Oi, Leilane, boa noite para você, boa noite a todos. Bom, segundo a STF, ele precisa começar a cumprir imediatamente a pena de 4 anos e meio de prisão no regime semiaberto. Ele é acusado de crimes financeiros em um financiamento que ele solicitou junto ao Banco da Amazônia para renovar a frota de ônibus de uma empresa que ele geria. Esse financiamento foi de R$1,5 milhão. Segundo a denúncia, o Assis Gurgats ficou com R$525 mil para ele e o restante ele investiu na compra de ônibus velhos. Só que na prestação de contas, nas notas, constava que esses veículos eram novos. Bom, então ele é acusado de crimes contra o sistema financeiro. Essa decisão do cumprimento imediato da pena foi unânime e essa decisão ela era de fevereiro, mas ele recorreu ao Supremo, só que os ministros da primeira turma entenderam que não, que ele deveria começar sim a cumprir essa pena no regime semiaberto. De qualquer forma, ele pode continuar fazendo campanha. A nossa produção procurou a defesa, do senador, mas até agora a gente não teve um retorno a respeito do que os advogados vão fazer a partir de agora. Leilane. Nós falamos agora há pouco sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão de hoje, em que o Supremo decidiu mandar prender o senador Assis Gurgats, candidato ao governo de Rondônia. Eu vou voltar a falar com a Isabela Leite em Brasília, porque surgiu uma dúvida e eu pedi para eles apurarem. Isabela, é aquela situação, quando a gente falou sobre essa decisão do Supremo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, mas nós estamos num momento de período eleitoral em que as prisões só podem acontecer em flagrante. Como fica o caso desse político especificamente? Pois é, Leilane, mesmo determinando a prisão imediata, o cumprimento do regime semiaberto de 4 anos e 6 meses de prisão, qual que é o entendimento do Supremo? Que a Justiça Eleitoral ainda precisa analisar o registro de candidatura do Assis Gurgats. Inclusive, eles já consideram que ele é ficha suja por ter sido condenado por um colegiado. Existe um recurso ainda em tramitação na Justiça Eleitoral, então o Supremo Tribunal Federal vai aguardar esse julgamento para aí definir. Se o registro dele for indeferido, aí sim o Supremo pode expedir o mandado de prisão contra ele. Então ficou essa dúvida, já que a partir de agora, até a eleição, ninguém pode ser preso que não seja em flagrante. Então surgiu essa dúvida, como que ficaria? Ele teria que cumprir imediato já essa pena? Não. Então o Supremo ainda vai aguardar essa avaliação, essa análise da Justiça Eleitoral para depois então definir ou não se vai expedir esse mandado de prisão ainda durante esse período da eleição. Então, só para a gente deixar isso mais claro para o nosso assinante em relação aos próximos passos dessa decisão da primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal hoje. Muito obrigada, Isabela. Agora eu fico imaginando a cabeça do eleitor de Rondônia, Porque, por enquanto, o eleitor não sabe se esse candidato, que é considerado ficha suja, vai ser impugnado ou não, E até 17 de setembro, se não me engano, essa é a data, tem que definir quais os nomes dos candidatos que vão para dentro da urna.
Obrigada, Isabela. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa notícia aí do Arcego Gax? E esse rola todo aí, né, aquele da Eucator. Bom, deixe sua opinião de vocês aí, né? O que vocês acham disso daí, pessoal? Será que ele é culpado? Será que ele tá devendo alguma coisa no cartório? É complicado, né, pessoal? Bom, como vocês sabem, meu canal aqui, eu trago várias informações a respeito dos transportes. E espero que a justiça aí seja feita, né? E vamos aguardar para ver o que a justiça vai decidir, se ele é culpado ou não por essa situação aí, né? Bom, vamos deixar a justiça julgar, né? Quem sou eu para falar se o cara deve ou não deve, né? Beleza, pessoal? Bom, fiquem com Deus. Aquele forte abraço, até mais e eu fui.